Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Dando continuidade aos nossos estudos da obra Fonte Viva do Espírito Emmanuel, nós temos uma palavra para estudar hoje muito interessante, que vai tratar do fato de nós sermos co-criadores com Deus do universo. Correto? E também vai tratar das dificuldades que as criaturas têm para se acharem em condições de cooperadores de Deus na edificação do universo. Correto? E esta lição ela está no Vinha de Luz, tá? Capítulo 48, intitulado Cooperemos Fielmente, que é uma epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, para quem quiser acessar, tá? E o versículo diz o seguinte: Paulo dizendo em sua epístola aos Coríntios: pois somos cooperadores de Deus. Essa é a grande mensagem dele para os coríntios, no caso, né? Então, vamos iniciar o estudo. Olha só, Emmanuel começa assim: o Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Então, Emmanuel está nos dizendo que o Criador do universo é Deus. Sem dúvida é Deus. Mas nós somos cooperadores da sua criação. Nós cooperamos com a sua criação do universo. Um exemplo disso, por exemplo, olha só, Deus é o criador de todas as coisas, mas nós também criamos. Basta olhar ao nosso redor. Tudo que eu estou vendo aqui foi criado pelo homem. Podendo ter sido inspirado pela divindade. Mas foi criado pelo homem. Foi o homem quem criou, quem desenvolveu tudo que nos rodeia.
Entendeu? Mas o Criador do universo é Deus. Porque o que nós temos aqui, o que nós criamos aqui em relação à criação de Deus, à criação do universo, é insignificante. Insignificante. Apesar de constituir, né, também uma parte do universo criado por Deus. Mas são obrinhas diante da criação divina, né? E como esse novo telescópio, o Webb, né, está nos mostrando, até o Big Bang já está sendo contrariado, entendeu? Já é uma ideia meia contrária ao que nós estamos vendo através do telescópio Webb, esse novo telescópio, né? O Big Bang ele não explica mais tudo que existe nesse universo. Porque, inclusive, o que mais contraria o Big Bang é que esses astros celestes, eles, inclusive, descobrimos através do telescópio, que eles se movem em direções diferentes. Eles se movem em direções diferentes. Então, não existe mais, tende a se eliminar essa ideia de tudo ter partido de uma explosão nuclear a partir de um determinado ponto e essa explosão expandir lançar no espaço, né? A partir daquele ponto, todo o universo. Não, não dá mais para acreditar nisso. Com o web aí mostrando tudo, não dá mais. Entendeu? Porque as coisas não são como imaginávamos. É muito mais complexo, muito mais fantástico, muito mais extraordinário, né? E muito mais inacreditável. Principalmente o número de astros existentes, de estrelas existentes, planetas. Realmente, o Pai é o supremo criador da vida, levando em consideração
as grandes tarefas que ele realizou e que ainda realiza, né? Porque o universo, como nós já vimos, inclusive em outras lições, em outros estudos, desculpem, mas eu tive que ver um negócio ali. Mas como eu estava falando para vocês, inclusive como nós já vimos em outros estudos, o universo é infinito. O universo é infinito e continua sendo criado. E não só expandido, porque houve uma explosão aqui e tudo se expandiu e está se expandindo eternamente por aí afora. Mas não é bem assim. Infelizmente, ou melhor, felizmente, essa noção do Big Bang vai se esclarecer, será esclarecida, porque nós estamos pesquisando, nós estamos estudando para isso. O mundo está gastando bilhões de dólares na conquista espacial, né? E na descoberta do universo, das coisas do universo, né? Muito bem. E Emmanuel continua. Deus visita a criatura pela própria criatura. E ele continua, olha. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Ele está nos dizendo que almas existem encerradas em si próprias, em si mesmas, que se acham incapazes de serviços nobres, se acham empobrecidas para poder ajudar a humanidade ou alguém, e até mesmo incompetentes para ajudar alguém. Mas acontece o seguinte, que Deus não espera de nós, né, serviços nobres, serviços que exijam
grandes recursos financeiros ou serviços que exijam cultura, inteligência e competência para realizá-los. Deus não espera isso. Ele espera, em termos de sermos co-construtores do universo, ele espera de cada um o que esse cada um pode oferecer, pode dar. Entendeu? Lá mais para trás, Emmanuel vai nos falar das coisas que podemos fazer para colaborarmos com a edificação do universo, né? Sem necessitarmos, como eles declaram aqui, de grandes recursos, né? De competência, de cultura. Nada disso. Nada disso. Ele vai mostrar que não há necessidade de recursos materiais para colaborarmos com a edificação do universo. Porque ele vai nos mostrar que para colaborarmos com o universo, nós necessitamos de virtudes interiores. De virtudes desenvolvidas em nossas vidas. Como nós vamos ver mais adiante, né? E vamos continuar aqui. Aí Emmanuel nos diz: há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Então, ele está nos dizendo aqui que existem companheiros que chegam ao disparate de se acharem tão pecadores e tão maus que com isso se sentem, não digo nem inabilitados, mas que se sentem também indignos de qualquer espécie de concurso sadio na obra de Deus, na obra cristã. E isso se esquecendo
de que os devedores e ignorantes, quer dizer, aqueles pecadores que cometeram grandes males, né? E que se acham completamente inabilitados e indignos de contribuir na edificação do universo com Deus, se esquecendo de que nós estamos aqui, nós devedores, porque se nós estamos aqui, se não formos missionários, o que é muito raro, geralmente estamos resgatando débitos e fazendo provas, né? Ele se esquece que nós estamos aqui nessas condições justamente para trabalhar na nossa melhoria, para trabalhar no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento. E que ser pecador ou mal não é desculpa. Não é desculpa. Devemos, sim, trabalhar interiormente para melhorarmos as nossas atitudes, as nossas concepções. E vir a contribuir dentro do que podemos fazer na edificação, na criação do universo. Ok. E Emmanuel continua. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Quer dizer, Emmanuel está nos dizendo que as portas, as oportunidades de colaboração com o divino amor, né? Porque, inclusive, tudo que é divino é baseado no amor, né? Então, ele nos diz que as oportunidades de colaboração com o divino amor, com a edificação do universo, com a criação do universo, estão sempre abertas para qualquer um. Estão sempre abertas para qualquer um de razão mediana, de uma razão dentro da média, conseguem identificar, perceber, né, as oportunidades que surgem diante deles
para o serviço divino, para a colaboração com Deus na edificação do universo. Ok? E o Emmanuel continua. Olha só. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Cultivando o bem, nós estamos colaborando da melhor forma possível com a edificação do universo, com o aprimoramento do universo. Porque cultivando o bem, nós estamos eliminando o mal. Correto? E esta é uma colaboração que independe de recursos financeiros, materiais, sejam lá quais forem, né? Porque dependem apenas do cultivo do amor em nossos corações. Ele depende só da existência do amor em nosso interior. Correto? Ele também diz, olha, façamos luz onde a treva domine. Outra tarefa que independe de recursos, sejam eles lá quais forem, a não ser recursos espirituais. Recursos espirituais nós precisamos para realizar essa tarefa, para contribuir com a criação do universo. Como? Levando a luz onde a treva predomina. Façamos luz onde a treva domine. Quer dizer, iluminando os locais que se encontram trevosos, nas trevas. Onde a ignorância predomina. A ignorância, inclusive espiritual, principalmente. E continuando. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Parece até aquela oração de São Francisco, né, que não me recordo direito, mas que é mais ou menos assim, que eu leve a harmonia onde haja a discórdia. É um negócio assim, a oração de São Francisco. Então aqui ele está nos dizendo, olha, conduzamos a harmonia às zonas em discórdia.
Quer dizer, levemos com os nossos conhecimentos espirituais já adquiridos uma solução ou soluções harmoniosas a essas zonas em discórdia, em plena discórdia, em desentendimento total. E Emmanuel continua: ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Estão vendo? Outra forma de colaborarmos com a edificação do universo, fazendo o quê? Utilizando-nos da luz que tivermos em nosso interior para esclarecer a ignorância do nosso próximo. Uma atitude fraternal. A fraternidade é um elemento de edificação do universo de incomensurável valor. Incomensurável valor. A fraternidade, o amor fraterno. Né? O amor irmão, o amor fiel, o amor companheiro, o amor ajudante, digamos assim. E Emmanuel nos diz: seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Seja o amor ao próximo quer dizer, seja o nosso amor por nossos irmãos em Deus sempre a base essencial em qualquer construção em nosso caminho evolutivo. Ok? Continuando. Até agora, temos tido Até agora, temos sido pesados à economia da vida. Eu vou continuar aqui para a gente entender melhor o que ele quer dizer. Tá? Então ele diz assim, ó, até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido
preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis ou do cárcere expiatório. Muito bem. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que nós temos sido muito onerosos à economia da vida. Porque somos perdulários. Perdulários são gastadores excessivos, gastos excessivos. São pessoas que gastam excessivamente, tá? Então, filhos perdulários, né? Ante o orçamento divino, quer dizer, ante as contas divinas, né? Que afinal de contas ele está falando aqui dos gastos excessivos, né? De certos filhos perdulários. E com isso, temos desperdiçado valiosas energias em numerosas existências desviando-as para o terreno escuro das retificações difíceis. Quer dizer, vivemos desperdiçando essas valiosas energias em numerosas existências, porque desviamos essas energias para o lado tenebroso das retificações difíceis, quer dizer, das melhorias em nós mesmos a serem conquistadas, que têm sido difíceis para nós nos retendo presos por repetição em numerosas existências. Repetindo sempre o mesmo padrão, não conseguindo retificar nossos erros, despadronizar o nosso comportamento. E com isso, nos mantendo encarcerados em expiações repetitivas em nossas numerosas existências.
nos retendo num verdadeiro cárcere expiatório, como disse Emmanuel, como denominou Emmanuel, cárcere expiatório. Quer dizer, presos, né, às dificuldades em superar os nossos defeitos, né, que ficam se repetindo uma existência atrás da outra, como se fosse um padrão. Tornam-se um padrão. E Emmanuel continua. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Muito bem. Então, ele está nos dizendo que, segundo os conhecimentos já adquiridos por nós, devido à misericórdia divina, inclusive eu quero citar aqui o Consolador prometido por Jesus a nós, para não nos deixar, quando ele partisse, órfãos da palavra de Deus e das leis divinas eternas e imutáveis dele. E ele nos prometeu, quando partisse, que iria nos enviar o Consolador prometido. O Consolador prometido, que ele está querendo dizer aqui como acréscimo de misericórdia, tá? Trata-se não só de um livro semelhante ao Livro dos Espíritos, composto de perguntas, respostas e comentário dos espíritos a respeito de cada tema, como também é todo esse conjunto de obras psicografadas, principalmente por o nosso querido e saudoso, esse homem chamado amor, Chico Xavier, que dedicou sua vida inteirinha para nos deixar uma obra incomensurável de amor e paz. Então, esse acréscimo de misericórdia que Emmanuel está se referindo é o Consolador prometido por Jesus a nós, para que continuemos a estudar o Evangelho eternamente. Porque nós não devemos conhecer
milésimos da verdade toda existente no universo. Nós não conhecemos nada. Nós não sabemos o que é um buraco negro. Entendeu? O que acontece com os astros atraídos por esse buraco negro? Para onde eles vão? O que acontece com eles? Será isso um portal para um outro universo? O que será isso? Nós conhecemos milésimos, milionésimos apenas da verdade universal. Entendeu? Então nós precisamos continuar estudando eternamente o Evangelho. E isto vem sendo feito, né, através, graças a Deus, do nosso espiritismo cristão kardecista, derramando luz sobre toda a humanidade terrestre. Então ele diz que com tudo isso, ou graças a tudo isso, né, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus. Correto? No desempenho de nossas tarefas humildes. Veja que ele diz, no desempenho de nossa tarefa humilde. Não precisa ser uma tarefa vultuosa. Uma tarefa vultuosa são para grandes vultos. Santos, anjos, enfim. Não precisa ser uma tarefa vultuosa. Ela pode ser humilde. Mas essa humildade dessa tarefa é muito valiosa. É muito valiosa, por mais que humilde, porque é o que nós podemos fazer com base no amor. Como ele disse lá atrás, seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Ok? Bom, gente, esse estudo acaba aqui, tá? Espero que tenha sido de grande valia para todos nós, aplicarmos, inclusive, em nossas vidas, em nosso dia a dia. Até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção dispensada em assisti-los. Tenham uma boa noite e um forte abraço para todos.